Oi, gente! Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho de João, capítulo 2. Para quem não viu ainda o João, capítulo 1, eu aconselho que vocês vejam primeiro para ter uma continuidade aí no relato bíblico e vocês não perderem a história, né? Porque lembrando que a Bíblia é um livro histórico e cada capítulo é abordado uma parte diferente da vida de Jesus. Então, para quem não assistiu, clica lá no vídeo de João, capítulo 1. E hoje nós vamos iniciar o Evangelho de João no capítulo 2. Essa história que nós vamos ler é uma história que a gente só vai encontrar no Evangelho de João, tá? Essa história de Jesus no casamento, que é o primeiro milagre público que ele fez, né? Pelo menos que se tem relato, porque muitas pessoas falam o que aconteceu com a vida de Jesus desde a infância dele até quando ele começa a aparecer publicamente, dentro do núcleo familiar dele, as pessoas próximas a ele. Então não tem relato sobre isso, então a gente não pode afirmar se ele chegou a fazer algum milagre ou não no seu núcleo familiar, não. Mas o que nós vamos entender com o relato dessa leitura? Muito provavelmente Maria ou já tinha presenciado, ou até mesmo pela forma que ela concebeu Jesus, que foi com a vinda dos anjos, tá? Isso também não está relatado no Evangelho de João, mas você pode ler no outro evangelho sobre como Maria concebeu Jesus. A gente vê que Deus dá a mensagem para Maria falando: o que vai vir no seu ventre é o fruto do Espírito, você vai conceber sem relações sexuais. Então ela já sabia que aquilo que ela carregava era muito importante, ela já tinha sido preparada pelos anjos para receber a pessoa de Jesus. E essa história que nós vamos contar é sobre um casamento que eles foram, tá? Então vamos iniciar a leitura. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água deste pote, levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná, na Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Só dando uma pausa aqui, gente, então, como eu falei no início do vídeo, Maria, mãe de Jesus, primeiro ela concebeu Jesus de uma forma milagrosa. Então, ela sabia que Jesus era essa pessoa especial, mas não fica muito claro se ela presenciou de fato algum milagre no núcleo familiar, como eu disse naquele momento. Mas ela sabia que ele era uma pessoa que era ungida por Deus e que era muito especial. Então, os discípulos não sabiam até então que Jesus podia fazer milagres, podia fazer curas. Então Maria, por saber já que Jesus tinha esse poder, ela faz esse pedido a Jesus. E aparentemente nem era o momento de Jesus aparecer publicamente, mostrando todo o poder, né, que ele tinha herdado do Pai. Mas ele, atendendo o pedido da mãe dele, ele fez esse milagre. E por causa desse milagre, os discípulos e aqueles que estavam ao redor e viveram essa cena ficaram muito impressionados com o poder de Jesus, tá? Depois disso, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias lá. Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também o que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo.
Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram da palavra das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Gente, uma observação que eu quero fazer para vocês que estão estudando comigo: toda vez no Novo Testamento, quando é citado as Escrituras Sagradas, eles estão falando sobre o Antigo Testamento. Porque naquela época em que eles estavam vivenciando todos esses fatos, todas essas cenas, eles nem tinham escrito nada, porque os primeiros livros bíblicos, eles foram escritos alguns anos depois de Jesus até ter voltado ao céu. Então, quando ele fala Escrituras Sagradas, os livros, eles como judeus liam naquela época, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, que Jesus fala que primeiro ele veio para o povo dele, para aquele grupo de judeus. Então, o livro lido, quando eles citam Escrituras Sagradas, eles sempre estavam lendo o Antigo Testamento. E o que eles buscavam tanto no Antigo Testamento? Como eu também disse no vídeo anterior, eles estavam querendo saber quem era esse Messias. Então, através da leitura dos profetas, da leitura do rei Davi, da leitura do que Moisés escrevia, eles ficavam lá analisando, como que nós vamos saber quem é o nosso Salvador? Como que nós vamos reconhecer? Então, o objetivo principal dos judeus, além de sim, sempre relembrar os mandamentos, aquilo que Deus se alegra, eles tinham como objetivo tentar saber quem é esse Messias prometido. Então, quando ele cita aqui, o Evangelho de João cita, né, no versículo 17: então os discípulos deles lembraram essas palavras das Escrituras Sagradas. O que significa? Significa que naquele momento, aqueles judeus que eram discípulos de Jesus lembraram que no Antigo Testamento havia sido falado: meu amor pela tua casa está queimando dentro de mim. E só para dar uma explicação rápida para vocês, o que estava acontecendo? No templo judaico, você ainda tinha que fazer sacrifícios de animais para que o sangue daquele animal, aquele sacrifício, pudesse purificar os seus pecados. Então o povo levava os seus animais naquele lugar para fazer esse sacrifício em troca teu perdão. E até por isso que nós entendemos, e nós vamos estudar sobre isso, mas só já dando uma pincelada, que Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus. Ele é esse animal absoluto, ele é uma pessoa, mas ele representa o Cordeiro absoluto de Deus. Ele se entregou completamente. Naquela época se entregavam animais, como pombas, como bois, como carneiros, para que o povo tinha troca. Estou trocando o meu pecado, faço o sacrifício nesse animal para pagar o meu pecado. Antes era assim que se fazia. Só que dentro daquele lugar, dentro do templo, começaram a fazer muitas sacanagens. Então assim, o animal precisava vir, o cordeiro precisava vir perfeito. Então, o cara criava esse cordeiro perfeito, caminhava quilômetros e quilômetros até Jerusalém para fazer o seu sacrifício e pedir o perdão por ele, pela família dele. Chegava lá, tudo já combinado, o que eles falavam? Não, o seu cordeiro não está perfeito. Deixa esse aqui que está ruim, Deus não vai aceitar o seu cordeiro. Você vai ali do lado do pátio do templo, que já tem uns cordeiros perfeitos reservados, e aí você pega esse cordeiro e aí Deus vai aceitar o seu sacrifício. Então eles estavam fazendo muita barganha, eles estavam ganhando muito dinheiro em cima do povo, era muita enganação. E eles lembraram que o Messias, ele teria esse amor pela casa de Deus. Então quando Jesus entra no templo e vê que tudo isso, que essa mercadoria, né, essa troca de mercadorias, o dinheiro, tudo isso era o que estava movendo o coração dos sacerdotes ali de dentro e das pessoas que trabalhavam naquele templo, ele realmente ficou muito bravo e mandou sair tudo daquele lugar. Ele falou: não façam isso com a casa do meu pai, né? Então eles lembram, né, os discípulos lembram que isso seria uma das características do Messias, que ele ficaria bravo e teria muito zelo e amor pela casa de Deus. Versículo 18. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, porque se Jesus está lá falando em nome de Deus, não faça isso na casa do meu pai, né? Cita Deus como o pai dele. Ele fala: que autoridade que você tem para vir aqui e destruir tudo ainda em nome de Deus, né? Aí Jesus responde, né, no versículo 19: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias.
Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas escrituras sagradas e na palavra dele. Então, gente, essa é a primeira grande quebra que Jesus veio trazer. Os judeus, eles tinham muito apego ao templo físico, né? Tanto que foi construído diversas vezes. Quando havia destruição de algum povo que vinha de encontro aos judeus para derrubar e escravizá-los, eles derrubavam todos aqueles templos, eles sempre reerguiam. E realmente era naquele lugar onde a presença de Deus se fazia real, né? Se fazia real. Ela era real naquele lugar e isso era uma verdade naquele tempo bíblico. Mas Jesus, o que ele veio fazer? Ele falou assim: você vai poder ser destruído todo quanto é templo, mas em 3 dias eu vou reconstruir. Porque ele não estava querendo dizer que ele ia reconstruir pedra sobre pedra e fazer um novo templo físico. Ele estava dizendo: a reconstrução do acesso a Deus a partir de agora vai ser através de mim, da minha pessoa. E em 3 dias eu vou ressuscitar. Então ele estava trazendo um novo conceito que era muito estranho aos judeus, porque eles só conseguiam entender a presença de Deus através de templos físicos. Mas Jesus já lançou essa ideia e com a leitura a gente vai entendendo cada vez mais o que significa Jesus ser esse templo, né? E posteriormente Jesus fala que nós seremos esse templo. Realmente para falar assim, eu vou ressuscitar em 3 dias e a partir da minha ressurreição tudo vai mudar. E tudo mudou. Porque a partir da ressurreição muitos creram que Jesus era o Messias, é o Salvador, que ele veio trazer a vida, tudo aquilo que ele vai falar aqui ao longo do estudo do Evangelho. E realmente a pessoa de Jesus passa a ser muito mais importante do que o templo físico, tá? Então ele já veio trazer essa ideia aqui nesse momento. Versículo 23. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois o conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Nesse relato, gente, João apresenta um pouco a onisciência de Jesus. Onisciência, esse poder de ler pensamentos e saber tudo o que todos pensam, é um poder que só Deus tem. Então, quando Jesus fala que ele sondava todos os pensamentos, que ele sabia tudo o que as pessoas pensavam, ele estava trazendo para ele uma característica de Deus, que é a onisciência, tá? Então, quando ele revelava coisas, eu sei o que vocês estão pensando, eu já sei o que essa pessoa pensa, ele está revelando isso, né? Esse poder que ele tem. Então, aqui, nós finalizamos o capítulo 2, que basicamente fala desse primeiro milagre de Jesus, e Jesus ele inicia alguns conceitos que vão ser importantes ao longo do nosso estudo, tá? Gente, ficou alguma dúvida nesse capítulo de hoje? Se tiverem dúvida, vocês comentem. Se esse estudo está ajudando vocês, se ele está ficando claro para vocês, eu peço que vocês curtam, compartilham com pessoas que vocês sabem que já tentaram estudar a Bíblia ou têm essa vontade no coração, porque eu acho que se vocês estão conseguindo entender um pouco mais, né, por conta desse estudo que a gente faz junto, eu acho que a gente poderia abençoar mais pessoas, tá bom? Se ficar dúvida, então faça os comentários e eu tento fazer um vídeo para dar alguma outra explicação ou tirar as dúvidas de vocês, tá bom?